Boa tarde a todos que nos ouvem. Meu nome é Késia, sou psicóloga da PAI e o assunto que eu quero abordar hoje com vocês é sobre os desafios e o enfrentamento da família com a chegada de um filho com deficiência. E algo assim que acontece sem grandes variações é que a chegada de uma pessoa com deficiência desperta na família uma série de sentimentos contraditórios que trarão mudanças profundas na sua forma de ser, ou seja, no funcionamento dessa família. A chegada de uma criança com deficiência geralmente, então, torna-se um evento bastante traumático e um momento de mudanças, de dúvidas, de confusão. A maneira como cada família lida com esse evento influenciará decisivamente na construção da identidade do grupo familiar e, consequentemente, na identidade individual dos seus membros. E vale a pena a gente refletir que na nossa sociedade nós não somos estimulados a pensar naquilo que não é padrão, ou seja, naquilo que nós não somos estimulados a pensar no que sai fora do aceito socialmente como regra. Então, o impacto que uma criança com deficiência causa sobre a família fará com que o próprio grupo familiar seja obrigado a desconstruir seus modelos de pensamento e a recriar uma nova gama de conceitos que absorvem então essa realidade. Nesse sentido, a superação do conceito de doença, da visão patológica, é um dos primeiros desafios que a família precisa ultrapassar. Quando a criança com deficiência deixa de ser vista pelo seu déficit e passa a ser entendida como uma pessoa integral, plena de significados, então decorre desse novo olhar algumas atitudes, posturas que vão possibilitar o desenvolvimento global dessa criança. Pensando que é por meio da família que num primeiro momento nós temos acesso ao mundo e então somos apresentados a uma série de informações que nos dirão quem somos e o que esperam de nós, e pensando também que a família é um sistema de relação complexo, dentro do qual se processam algumas interações que possibilitam ou não o desenvolvimento saudável dos seus componentes, de cada integrante. Então, a família ela desempenha um papel importante, determinando então o comportamento humano, determinando a formação da personalidade, o curso da moral, evolução mental, social, e também é determinante no estabelecimento da cultura, das instituições. É importante a gente lembrar que, nos últimos anos, essa família que a gente está falando vem apresentando mudanças na sua estrutura. Hoje, é muito comum a gente ver famílias comandadas, por exemplo, somente pela mãe ou somente pelo pai, advindos de uma separação ou que então estão viúvos. Outras famílias são comandadas por pais ou mães solteiros. A configuração da família tem mudado muito. Algumas famílias hoje compostas por pais, mães, tios, avós, todos morando numa mesma casa. Então, há uma multiplicidade muito grande na estrutura familiar. E em meio a essa diversidade de estrutura, chamada família, a maior parte apresenta uma organização razoavelmente estável, onde os papéis de cada membro são definidos, as regras de convivência são previamente estabelecidas. Portanto, essa família ela é afetada pelas determinantes sociais e também reage às influências. Os valores, costumes aceitos e disseminados pelo contexto social maior, pela cultura da sociedade, vão exercer uma influência direta na família. Bom, e daí? Diante da chegada de um novo membro na família, esse é sempre um momento de expectativa, de reestruturação na trama familiar. Começa um gradual movimento de preparação do espaço familiar para a chegada de uma nova pessoa. São mudanças que ocorrem nos aspectos emocional, de comportamento, físico, social e econômico. Antes mesmo do nascimento do bebê, ele já existe nos pensamentos, nas fantasias, nos desejos dos seus pais. E é comum que essas fantasias estejam ligadas aos conteúdos emocionais dos genitores e que atendam a uma idealização dentro dos padrões de nossa sociedade. Padrões que enfatizam o perfeito, o saudável, o bonito. A mãe geralmente já imagina seu filho, ali aconchegado no seu seio, com os traços que são familiares, atrativos. Imagina, o filho esperto como o filho da vizinha, como um sobrinho, enfim.
O pai também já pode imaginar ali, né, nos seus pensamentos, muitas vezes o filho correndo atrás de uma bola, brincando. Então isso é um processo natural. Além do desejo manifestado em pensamentos, fantasias, de conteúdo positivo em relação ao bebê que vai chegar, é comum também que esses mesmos condutores internos possam expressar temores em relação à maternidade. E um dos temores mais comuns e universais diz respeito ao medo de dar à luz um filho com deficiência. Isso é sentido como ameaçador. Decorre desses temores o medo de gerar uma criança que, por alguma limitação, não possa ser adaptada ao meio social e cultural, uma criança que dependerá exclusivamente de sua família, que nesse momento não se acha preparada para um desafio dessa natureza. Além da deficiência em si e suas dificuldades inerentes, outra situação que torna o cenário mais complexo é a atitude da sociedade diante dela. Então, a ideia da deficiência, instituída no imaginário social, gera instantaneamente a imagem de incapacidade, de dependência, de sofrimento, de trabalho, de culpa e de dor. Não é raro observar nas falas de pais e mães que esperam um bebê a esperança de que seu filho possa, de alguma forma, realizar coisas que eles não alcançaram. É evidente que pensamentos que ameaçam esses sonhos sejam prontamente rejeitados e que a expectativa de uma criança sem maiores problemas permaneça como a imagem central do desejo familiar. E o que a realidade nos mostra, né? Por exemplo, aqui no nosso país, no Brasil, censo 2000, os índices mostram que 14,5% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Então, apesar desse índice razoavelmente, né, bem significativo, essa população ainda faz parte de um fenômeno, né, com pouca visibilidade, denotando um caráter assim, de excepcionalidade. E isso acaba o quê? Mascarando, escondendo uma realidade que está aí. E os pais, eles podem entrar em contato com a deficiência de seu filho de várias maneiras. Pode ocorrer muito antes do bebê nascer, quando nos exames relativos à fase pré-natal, o pediatra já encontra indícios clínicos de que algo não está bem. É comum nessa fase a ocorrência de problemas referentes, por exemplo, à má formação, a síndromes, a infecções que levam à deficiência. Boa parte das deficiências pode ser diagnosticada logo após o parto, com a observação direta da criança e com exames clínicos imediatos. Partos demorados e traumáticos podem trazer consequências danosas ao bebê. A paralisia cerebral, por exemplo, é uma dessas consequências. Mas a criança pode nascer sem apresentar também nenhum problema e mais tarde ser acometida por uma deficiência causada por uma série de fatores, tais como o traumatismo craniano, infecções, a carência nutricional e afetiva, tumores, dentre outros. Independente do momento em que os pais entram em contato com a deficiência de seu filho e de quão fortes e maduros eles possam ser, essa é sempre uma situação que envolve muita dor, medo e incerteza. É muito comum que, inicialmente, os pais não acreditem no diagnóstico e procurem negar de diversas maneiras a si mesmos e às demais pessoas que a cercam a existência da deficiência. Chamamos esse momento de fase de negação. Nessa fase, a família não se encontra preparada para conviver com algo dessa natureza, até porque, no caso de um nascimento, estava esperando um bebê saudável, sem problemas. Então, ocorre um choque frente ao inesperado, que desperta dúvidas quanto a um futuro que é imprevisível. Algumas famílias se lançam numa interminável busca por outros diagnósticos, que possam negar aquela constatação inicial. Alguns especialistas são consultados, diagnósticos são comparados, alguns resultados que se apresentam mais incômodos são rejeitados, né, em função daqueles que são um pouco mais amenos. Então, com essas atitudes, a família busca a negação de uma realidade que se mostra como algo assustador. Fecham-se na sua própria dor, negando-se muitas vezes o contato até mesmo com outras pessoas. Alguns da família apresentam dificuldade também de interagir com o bebê. Esperam, nesse caso, que as pessoas próximas e os profissionais que acompanham o caso apresentem disponibilidade para ouvi-los. Então, muito mais do que críticas por sua postura, a família precisa de um canal empático de comunicação.
Uma outra característica comum nessa fase é que geralmente o pai é quem demonstra uma maior dificuldade em lidar com a constatação da deficiência. A mãe normalmente intui que seu filho apresenta algum tipo de problema, mas o pai tende a negar com maior veemência. A fase de negação pode se prolongar por dias, meses, até mesmo anos. Depois de superado esse momento, os pais começam a perceber que seu filho apresenta necessidades que precisam ser atendidas prontamente. Começam então a perder o medo de serem inadequados frente à criança. Chamamos esse momento de fase de adaptação, quando a família já elaborou a perda da criança saudável e começa a tentar descobrir maneiras de adequar-se ao novo momento existencial. Buscam, então, maiores informações sobre o diagnóstico, agora não para negar a existência da deficiência, mas para entendê-la melhor. Iniciam também uma tentativa para estabelecer contato com outras famílias que compartilham o mesmo problema, restabelecem seu vínculo social com amizades antigas, diminuindo seu isolamento. Os profissionais têm um papel importante nessa fase, aproveitando o momento em que a família demonstra necessidade de informação e apoio. Eles serão cruciais ao ajudá-la a identificar e compreender as necessidades desse filho. E é nesse momento que a família o perceberá como um ser humano genuíno, efetivamente integral e com significado. E a próxima etapa vivenciada pela família é chamada de fase de aceitação, na qual o maior contato possibilitou uma visão mais realista da criança e da sua deficiência. Os pais vão conhecendo melhor o seu filho e este também vai os conhecendo melhor. O vínculo emocional já está devidamente estabelecido. A evolução da criança é percebida gradativamente e os pais já se tornam mais participativos, buscando cada vez mais apoio, sugestões, esclarecimento. Alguns já reconhecem que tristeza e frustração são sentimentos que devem ser encarados com naturalidade. Estabelecem novos parâmetros de comparação e expressam satisfação com as conquistas do filho. Em geral, ainda apresentam uma postura superprotetora, mas que com o tempo tende e precisa diminuir. Bom, concluímos então que aquilo que num primeiro momento pode ser encarado como uma experiência extremamente penosa e desgastante, poderá se modificar desde que seja criado nessa mesma família, na comunidade em que está inserida, um espaço para o desenvolvimento da pessoa com deficiência, um espaço caracterizado não pela doença e sim pela saúde. Bom, essa é a mensagem então que eu quero deixar para todos. Muito obrigada.